Oi, gente, bom dia, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Vamos entrar na unidade 5, ângulos em uma circunferência. Então, por favor, acompanhe comigo na página 173. Início de conversa. No segundo bimestre, você estudou a circunferência e o círculo e realizou algumas atividades envolvendo o ângulo central. Observe alguns elementos da circunferência e do círculo. Temos o raio, que é o segmento que une o centro dessa circunferência a qualquer ponto na sua extremidade. Temos a corda, que é um segmento que vai de uma extremidade até a outra da circunferência, tá? E ela está por dentro da circunferência, ela pertence à circunferência. E o diâmetro, que também é uma corda, mas é uma corda que vai passar pelo centro, tá bom? O diâmetro, ele mede o dobro do raio e, por consequência, o raio vai medir a metade do diâmetro. A gente já estudou isso, foi só uma pincelada aí para a gente recapitular. Nessa figura, nós temos aí o segmento OM, que é o raio da circunferência, mas o ON também pode ser chamado de raio, ok? O UT é uma corda, você pode perceber que ele liga uma extremidade à outra da circunferência, passando pelo seu interior. E o MN é o diâmetro, ele também é uma corda, porque ele liga a circunferência de uma extremidade à outra, passando por dentro dela, porém ele passa pelo centro, por isso ele é chamado de diâmetro, tá? Arcos, dois pontos distantes, A e B, sobre uma circunferência. Essa fica dividida em duas partes. Cada uma dessas partes é denominada de arco. Então, você pode ver aqui essa marcação em vermelho, que é denominada de arco da circunferência, tá? Ela foi delimitada por dois pontos, o ponto A e o ponto B. O arco preto também pode ser chamado de arco AB, ok? Porém, toda vez que você estiver lendo algum problema, algum exercício que fale sobre algum arco, se tiver lá o arco AB, o problema sempre vai estar se referindo ao arco menor, tá? Nunca ao arco maior. Tá escrito ali, ó, os pontos A e B são extremidades do arco. Sempre que nos referimos ao arco AB, estamos considerando o arco menor. Ângulo central é aquele cujo vértice está no centro da circunferência. Pode ver aqui nesse desenho que o ângulo de 70 graus tem o vértice lá no centro da circunferência, no ponto O, tá bom? Na figura, a OB é um ângulo central do arco AB, tá? E o arco AB é correspondente a esse ângulo. A medida angular do arco AB é igual à medida do ângulo central que o determina. Em toda a circunferência, pessoal, acontece isso. A medida do ângulo central é igual à medida do arco. O arco que o corresponde, claro. A medida do ângulo central é exatamente igual à medida do arco que o corresponde. Observe essas três circunferências concêntricas. Concêntricas significa que elas têm o mesmo centro, tá? Que o centro das três está na mesma posição, por isso chamamos de concêntricas. Você pode ver aí que o arco AB mede 45. O arco MN também vai medir 45 e o arco RS também vai medir 45. Por quê? Porque o ângulo central é 45. O ângulo que corresponde a esses três arcos é 45 graus. Então, por consequência, os três arcos vão medir 45 graus. Perceba que os arcos AB, CD e EF, determinados nas circunferências por um mesmo ângulo central, têm a mesma medida angular, embora os comprimentos dos arcos sejam diferentes. A medida angular deles é a mesma, tá? Esse agora é com você, eu vou deixar para vocês fazerem. Vocês vão conseguir fazer simplesmente sabendo que toda a volta completa, né, desses arcos aí, dessas circunferências, todo esse ângulo completo, ele é aquele ângulo que mede 360 graus, tá? Então, você pode simplesmente resolver essa questão do relógio dividindo 360 graus por 12, né? Porque o relógio é dividido em 12 partes. E aí, você só pega ali a quantidade que foi utilizada nessa parte rosinha. Você pode utilizar também a mesma propriedade lá no número 2. É só você dividir 360 graus pela quantidade de partes em cada circunferência, tá? E assim também você vai conseguir realizar os outros exercícios. Vamos aqui. É importante saber que na figura
MAN é um ângulo inscrito de arco correspondente MN. O que é um ângulo inscrito, gente? O ângulo inscrito é aquele que tem o vértice em uma extremidade da circunferência. O vértice dele não está no centro da circunferência. O vértice dele está na extremidade. Por isso ele se chama inscrito, tá bom? Então vamos lá. Suas duas características são: o vértice A é um ponto da circunferência, ou seja, ele está na extremidade. Os lados AM e AN são duas cordas da circunferência, ou seja, elas vão de uma extremidade à outra, de uma extremidade à outra. E o arco correspondente não contém vértice. Você pode ver lá que esse ângulo formou o arco MN, que está marcado de vermelho, tá? E qual é a propriedade do ângulo inscrito na circunferência? Também é muito simples. A medida do ângulo inscrito é a metade do arco correspondente. Então tá ali, ó, um ângulo todo pintado de amarelo e chamado de ângulo X. O ângulo X, a medida de X, vai ser a metade da medida do arco AM, tá? Então X vai ser igual a MN dividido por 2, ok? Olha esse exemplo aqui, olha. Temos aqui um arco de 60 graus e um ângulo X. Como que eu determino a medida de X? É só eu fazer X vai ser igual a 60 dividido por 2. Por quê? Porque o ângulo inscrito é a metade da medida do arco. Sempre, tá, pessoal? Sempre. O ângulo inscrito aqui vai ser a metade do arco. Olha aqui, ó. X, então, é igual a 60 dividido por 2. X é igual a 30. Olha nesse caso aqui, ó, 2x menos 30 vai ser a metade de 80. Então, 2x menos 30 vai ser 80 dividido por 2. E aqui está a resolução, ó. 80 dividido por 2 vai dar 40. Então, 2x menos 30 é igual a 40. 2x é igual a 40 e o menos 30 passa para lá, mais 30. Vamos chegar aqui numa equação normal, tá, gente? Então, 2x é igual a 70, x é igual a 70. E o 2 que estava multiplicando passa para o outro lado dividindo. Logo, x vai ser igual a 35. Então, a medida de x aqui é igual a 35. Se você quiser descobrir a medida do ângulo, é só fazer 2 vezes 35 menos 30, tá? 2 vezes 35 é 70. E 70 menos 30 é 40. Você já podia determinar que esse ângulo aqui mede 40. E o valor de x é 35. Tá ok? Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!